O Edge Plus sacramentou a volta da Motorola ao segmento de tops de linha. Agora a família chega a uma nova geração com o lançamento do Edge 20 Pro. Será que a marca aprendeu com os erros no retorno e evoluiu de um ano para o outro? Fica ligado que a gente te mostra os detalhes neste comparativo. Um dos quesitos que apresentaram grandes mudanças foi o design. O Edge mais recente agora não tem a curvatura da tela e entrega bordas maiores na parte frontal. O notch em furo deixou o canto esquerdo e foi deslocado para o centro. Já o leitor biométrico saiu do display para o botão de energia na lateral. O 20 Pro está maior e mais largo que o Plus, mas o antecessor ainda é mais fino e leve. O acabamento na traseira se manteve de vidro, enquanto o bloco de câmeras ficou maior e agora abriga também o flash LED junto com as lentes, que aumentaram de tamanho. O Edge Plus vinha somente com um slot para chip de operadora, mas a Motorola mudou isso e agora o novo modelo suporta Dual SIM. O problema é que a expansão por cartão de memória segue ausente de uma geração para outra. No geral, houve mais regressos que evoluções, por isso o modelo de 2020 marca o ponto. A tela teve uma ligeira redução no tamanho e trocou o vidro pelo plástico. Por mais que o material OLED tenha sido mantido, a Motorola ampliou a taxa de atualização que foi de 90 Hz do Edge Plus para 144 Hz no 20 Pro. Assim você terá uma fluidez melhor nas animações e nos jogos. A resolução permanece Full HD Plus e o brilho não deve decepcionar o usuário mesmo em dias ensolarados. Ambos também contam com suporte HDR10 Plus para serviços de streaming, porém as cores ficaram mais vibrantes no smartphone recente. O regresso neste quesito fica por conta do aproveitamento frontal, que baixou de quase 96% para 89%. Em tela, o Edge 20 Pro acertou mais e pontua. Se antes tínhamos som estéreo no Plus, a Motorola resolveu economizar desta vez e apenas inseriu um alto-falante na parte inferior. Isso fez o mais novo perder a capacidade de imersão que o anterior tinha. Ao menos a capacidade sonora segue decente, com potência sonora satisfatória e bom equilíbrio entre graves, médios e agudos. A empresa também é uma das poucas que mantém o fone de ouvido na caixa, mesmo em seus tops de linha. E com estes dois não acontece diferente. Só que o acessório do Edge 20 Pro é USB-C, já que aqui não há mais o conector P2. Mais um ponto para o Edge Plus. O Edge Plus sai da caixa com Android 10 nativo, enquanto a versão 11 é que vem no Edge 20 Pro. As atualizações não são o forte da Motorola, porém o canal mais novo tem a promessa de receber 2 novas versões do Android, o que deve dar mais longevidade para ele. O forte da marca mesmo está nos recursos extras. O principal deles é o Ready For, um modo em ambos que adapta a interface para servir como um computador portátil por meio de conexão sem fio, disponível só para o Edge 20 Pro, ou um cabo HDMI especial. Já em conectividade móvel, os dois sistemas são compatíveis com o 5G. O mais recente deve durar mais tempo na mão do consumidor, por isso é ele que pontua. Enquanto o Edge Plus trazia a plataforma móvel Snapdragon 865, o 20 Pro veio equipado com o chip mais novo Snapdragon 870. Será que o desempenho também evoluiu? Os nossos testes de velocidade mostraram que sim. O modelo antigo completou as 2 voltas em quase 54 segundos. Por outro lado, o sucessor conseguiu ser quase 6 segundos mais rápido. Quem curte números altos em benchmarks vai encontrar bons avanços no chipset mais novo. Ele conseguiu ser praticamente 40 mil pontos superior no AnTuTu, além de ter vencido no indicador de um núcleo do Geekbench. Você não terá problema em jogos com nenhum destes dois aparelhos, só que o mais novo entregará uma taxa de FPS superior, já que a sua tela suporta uma fluidez maior. O Edge 20 Pro passa à frente no comparativo. A opção de lançar um dispositivo mais fino fez a Motorola realizar alguns cortes no tamanho. Um deles foi em bateria, que perdeu 500 mAh na comparação com o antecessor. Mas será que isso reflete na duração? Os testes de autonomia do tubo celular mostraram o contrário.
O 20 Pro teve um ganho de quase 6 horas em relação ao Edge Plus. A marca ainda melhorou o adaptador de tomada que vem na caixa, passando de 18 para 30 watts da geração anterior para esta. Isso, somado à capacidade menor do mais novo, resultou em um tempo de carregamento de apenas 1 hora. Já o Plus precisa ficar na tomada por quase 3 horas para chegar aos 100%. É um ponto fácil para o Motorola Edge 20 Pro. Os dois contam com um conjunto triplo de câmeras traseiras, liderado por uma lente de 108 megapixels. Apesar de a resolução ser bem grande, o modo que explora o máximo dela apresenta problemas de ambos os lados e não traz melhorias para as fotos. Já o modo noturno funciona bem na dupla e não deixa ter tantos ruídos nas fotos. A ultra-wide deles perde detalhes em relação à principal, mas entrega foco automático para servir também como macro, o que dá mais versatilidade. A Motorola trocou a câmera teleobjetiva comum do Plus por uma periscope, para ampliar o zoom óptico de 3 para 5 vezes sem perder a qualidade. Nos detalhes, o ponto fica com o Edge 20 Pro. A Motorola desta vez não quis capar seu flagship e agora deixou o suporte a vídeos em 8K no Edge 20 Pro, no lugar do 6K do Plus. Mas em nenhum dos casos é aconselhável gravar em resolução máxima. Nelas você terá mais tremidos nas suas filmagens, sem contar o foco lento, ponto para o Edge mais recente. A câmera frontal do 20 Pro tem resolução maior que a do Edge Plus e traduziu isso em maior qualidade. Ela não estoura tanto o fundo em ambientes bem iluminados e registra imagens decentes em locais com luz ideal. Já à noite, ambas apresentam queda considerável na qualidade. As duas lentes de selfies não passam de Full HD em vídeos. O modelo mais novo anota o ponto. Se tem um ponto em que a Motorola mais aprimorou de um ano para o outro, este é o preço. O Edge Plus desembarcou em solo nacional por R$ 8.000, enquanto o Edge 20 Pro foi lançado a um custo de R$ 4.999. A questão é que o mais antigo, por estar há mais tempo no mercado, já está disponível por um preço bem inferior, na faixa dos R$ 3.500, aproximadamente R$ 1.000 a menos. O Motorola Edge Plus leva o melhor no último ponto do comparativo. O placar favorável ao Edge 20 Pro pode enganar quando analisamos cada quesito de forma individual. Isso porque a superioridade não é tão grande em vários dos casos como em sistema e na qualidade das câmeras. Já o desempenho mais rápido e a bateria de maior duração mostram que esses são os pontos mais fortes do modelo mais novo. Por outro lado, vários cortes sofridos de uma geração para outra ainda dão uma grande vantagem ao Edge Plus. Um deles é a Motorola ter deixado de lado o som estéreo, enquanto o outro se trata de alguns regressos no design, sem contar o fato de ele estar mais barato no mercado atual. Chegamos ao final de mais um duelo entre dois modelos da Motorola. Qual desses tops de linha você mais se agrada? Gostaria de comprar um deles se fosse possível? Comenta aí com a gente todos os detalhes e se liga lá no tudocelular.com para ver este comparativo também em texto. Eu fecho por aqui, um abraço e até a próxima!